Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês aqui como fazer um PROC-V para puxar dados à esquerda, tá? Por que eu estou falando isso? A gente sabe que se a gente fizer um PROC-V e ter como base aqui o aluno, a gente só consegue trazer no PROC-V ou informações da própria coluna ou de colunas à direita, né? O PROC-V não deixa você puxar, por exemplo, o curso aqui, né? Que é o que a gente precisa. Então eu coloquei esse item aí, esse nome de PROC-V à esquerda, só que na verdade a gente não vai usar o PROC-V. A gente vai utilizar a função índice mais a função CORRESP, tá? Vou explicar para vocês como é que isso vai ser feito. Antes, deixa eu mostrar para vocês como que funciona a função índice e a CORRESP. Vocês vão ver que elas são opostas, né? Então a função CORRESP, ela procura o seguinte, vamos ver aqui, ó. Função CORRESP, o valor procurado. Tá, vamos supor que eu quero procurar esse valor aqui, o Marcos mesmo, tá bem? Aí, ele me traz aqui a matriz procurada. Então, vou selecionar toda essa tabela aqui, só que ao invés de tudo aqui, eu vou dizer para ele a coluna onde eu vou achar esse Marcos, que é na coluna aluno. Então, aqui no lugar do tudo, eu vou escrever aluno, já tem aqui, ó. Certo? Então, quando eu coloquei isso, eu só vou pedir para ele aqui me dar a correspondência exata, que é o 0. Então, só dar Enter, pronto. Ó. Então, o que ele me traz aqui? A posição. Ele me fala que o Marcos está na posição 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Se eu mudar aqui para Roberta, ó, ele me traz a posição 2. Entenderam? Então, isso é a função CORRESP. Ele procura um dado, que eu quero aqui, aluno Roberta, e me fala a posição que ele está nessa base de dados. A função índice é o contrário, tá? Eu vou fazer a função índice aqui. Vou colocar um número aqui só para a gente ter como referência, tá bem? Então vamos fazer a função índice. Então eu vou colocar aqui a função índice. E aqui, eu não começo aqui, diferente do CORRESP, eu já começo selecionando a tabela, tá? Então vou selecionar a tabela toda. E aqui do mesmo jeito, eu quero saber uma posição do período. Então aqui, em vez do período, em vez de tudo aqui em cima, eu vou colocar o período. Tá aqui. E aqui agora ele me fala, tá, qual posição você quer saber na coluna período. Então, ponto e vírgula, vou colocar esse número aqui que a gente tinha colocado como referência, o 3. E aí vou dar Enter. Pronto. Então ele me traz que nessa tabela de dados, na coluna período, na posição 3, está o nome matutino. Se eu colocasse aqui a posição 2, ele ia me trazer noturno. Então, entenderam a diferença? A CORRESP, o que ele procura? Em uma base de dados, né, eu tenho uma referência de um nome, enfim, de um dado, de um valor, e ele me traz em que linha ele está, que posição ele está. Então, a Roberta aqui está na posição 2. Já aqui, não. Eu dou para ele como referência a base de dados, a coluna onde eu quero trazer alguma informação, e falo para ele, eu quero que na linha 2 você me traga o que tem. Então, ele me traz aqui o valor, que é noturno. Então, resumindo, função CORRESP, ele me traz a posição de um dado, e aqui, na índice, ele me traz o dado de uma posição, tá bom? Vou colocar aqui, só para vocês ficar mais claro aí. A diferença de cada fórmula aí, tá? Vou arrastar aqui, vai. Então, você vê, a função CORRESP, ele me traz a posição de um dado, a função índice, ele me traz o valor de uma posição, tá bem? Então, agora a gente vai utilizar aqui essas duas funções juntas para me trazer, aqui no caso da Roberta, qual que é o curso dela, que é aqui em engenharia, tá bem? Então vamos lá, a gente vai começar aqui com a função índice. Ok? Então a gente vai selecionar toda essa base aqui. Só que como eu quero saber o curso, então aqui eu vou mudar de novo. Em vez de tudo, vou colocar aqui curso. Tá? Então na função índice simples, o que eu iria colocar aqui?
eu iria colocar a posição, que seria esse 2 aqui que eu utilizei. Só que eu não sei onde é que está a Roberta, ela pode se mover. Então, eu vou utilizar a função corresp para ele mostrar para mim onde é que está a função, onde é que está o nome Roberta e me trazer o curso correspondente. Então, aqui agora eu vou colocar a função corresp. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Eu tenho como minha base aqui essa célula aqui, a K7, que é onde está o Roberto, o meu valor procurado. A matriz procurada, onde eu quero procurar ele? Eu quero procurar nessa tabela aqui, só que eu quero procurar não em tudo. Eu vou dar referência que o meu valor procurado Roberta está na coluna aluno. Então, vou colocar aqui aluno. E aí, ponto e vírgula, só colocar aqui o 0 da correspondência exata. E aí, fecha o parênteses. Antes de eu dar Enter aqui, então só para vocês entenderem, eu fiz a função índice aqui, onde eu pedi para ele me trazer aqui, na coluna curso, uma posição. Eu poderia colocar 2, 3, 4, 5. Só que, como eu não sei, isso aqui pode mudar, pode não ser mais a Roberta. Então, em vez de eu definir para ele a posição 2, 3 ou 5, para me trazer o curso, eu utilizei a função corresp, que ele vai procurar onde a Roberta está aqui, certo? Ele vai me procurar onde a Roberta está, vai me trazer a posição, que no caso aqui é 2. Então, essa é a resposta que a função índice precisa. Então, o índice vai entender que a função 2, que a linha 2 é a posição procurada e vai trazer aqui o curso de engenharia. Quer ver? Vamos testar. Vou dar Enter aqui. Faltou fechar mais um parênteses aqui. Então, ele pergunta se eu aceito a correção. Ok. Então, tá aqui, ó. Engenharia. Tá vendo? Então, se eu mudar aqui agora para Marcos, ele trouxe ADM. Se eu colocar o Pedro, ele trouxe comercial. Tá vendo? Então, é isso que as duas funções juntas fazem. O índice corresp, a gente consegue fazer esse PROC-V à esquerda, né? Para trazer itens da esquerda, porque a gente utiliza a função índice, que vai me trazer aqui a posição de um determinado valor que eu procuro. Só que como eu não sei qual é a posição exata, porque esses itens aqui eu estou mudando, eu utilizo a função corresp, porque lembra? A função corresp, ela procura um valor, no caso aqui é Maria, e me traz a posição 3. E é isso que a função índice precisa, de uma posição para ela trazer o valor correspondente. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado. Qualquer dúvida pode escrever aqui no comentário, pode entrar em contato com a gente. Quiser aprender um pouco mais sobre isso, também entre em contato, solicita um orçamento, a gente faz aula particular aí também online. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal para receber aí os novos vídeos. Tá sempre ligado aí. Toda semana tem vídeo novo aqui. E é isso, gente. Um abraço. Até mais.